Vamos então a Jean-Paul Sartre, representante do existencialismo. Então, ele é francês, né? Viveu entre 1905 e 1980. Então, o existencialismo, historicamente, ele está localizado nos séculos XIX e no século XX, e ele tem como foco o sentimento, a vida do indivíduo e a discussão sobre o absurdo. Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo, um existencialismo cristão. Os outros representantes do existencialismo são Nietzsche, Russell e Heidegger. Então, vamos começar aqui com os antecedentes. Esses antecedentes marcam a oposição entre a ideia de idealismo, aquela ideia metafísica, de Platão. Então, como principais expoentes, já coloquei, né, aqui Heidegger como o pai do existencialismo, que defendia a teoria do existencialismo cristão. Então, o indivíduo dá sentido à própria vida e Deus é quem vai te ajudar, quem vai te apoiar a superar esses desafios, por isso ele traz a importância da fé. Como um existencialista, ele rechaça, né, as abstrações e parte da realidade concreta. Nietzsche é defensor de um existencialismo ateu, ele questiona a existência de Deus e argumenta que o homem criou Deus e critica o excesso do uso da razão. Então, nesse aspecto, Nietzsche, se o pensamento de Sartre também é ateu. Heidegger aprofunda a questão sobre o ser e Russell a questão sobre a fenomenologia. Obras filosóficas de Sartre, O Ser e o Nada, que é a obra existencialista dele, né? Então, um trecho da obra, né? Por outro lado, já sublinhamos que a relação entre essência e existência não é igual no homem e nas coisas do mundo. A liberdade humana precede a essência do homem e torna possível. A essência do homem acha-se em suspenso na liberdade. Então, um homem angustiado que se faz a si mesmo pela sua liberdade. Então, ele tem também um viés político, né? Da contribuição dessa liberdade das escolhas e como essas escolhas vão influenciar o mundo. Ele tem outra obra, que é a Crítica da Razão Dialética, que ele se afasta do existencialismo e elabora uma versão marxista. Essa versão marxista que ele elabora é uma versão baseada no conceito de projeto, né, que fala sobre a liberdade humana e as escolhas, né? Então, ele entende o papel dos intelectuais na formação da consciência humana. As obras literárias são A Náusea, Os Caminhos da Liberdade, As Moscas e Entre Quatro Paredes. A Náusea é a obra comentada, né, pelo livro do Danilo Marcondes. Então, a obra é escrita em forma de um diário, o diário de um historiador chamado Roquetin. Ele se refugia numa cidade fictícia e ele para escrever a biografia do Marquês de Rollebon, que é um nobre francês do século XVIII. O texto narra o cotidiano desse historiador, Roquetin, ele traz uma caricatura da burguesia francesa, traz a questão da tomada da consciência, do vazio e do absurdo da existência, né? O sentimento de náusea, a concretização da tomada de consciência, paradoxalmente, ao compreender o processo, né, de tomada de consciência, ele descobre a liberdade, né, e essa liberdade ela é descoberta ao viver intensamente a própria náusea. Então, a náusea significa essa tomada de consciência que traz a liberdade. A, o paradoxo é a condenação à liberdade, né. Entre Quatro Paredes é outra obra, né, que tem a célebre frase: o inferno são os outros. São três personagens, Gracinha, Inês e Estelle, que são condenados a viver juntos para sempre no inferno. E o inferno ali, por isso Entre Quatro Paredes, é um quarto onde as luzes não podem ser apagadas. A concepção humana de Sartre, a ideia de que a existência precede a essência, e nisso a questão da condição humana, né? A essência é construída a partir das escolhas diárias do exercício da liberdade, a partir da existência. Então, não há a pré-existência da essência. O homem não tem essência predeterminada, mas ele se faz em sua existência. O homem é o único animal que sabe que vai morrer, que tem essa consciência da morte, da finitude. Nisso ele busca a identidade absoluta.
a existência humana é um absurdo. O absurdo não existe. O absurdo é que não existe um significado predeterminado para a vida. Nós, né, os seres humanos, os indivíduos, são aqueles que atribuem esse significado a partir das suas escolhas, a partir da sua liberdade. Então, assim como Nietzsche, Sartre também é ateu, né? E embora o homem acredite que Deus o criou, foi o homem quem criou o Deus. Porém, isso é inútil, porque jamais chegará a ser como Deus e atingir o absoluto. Resta ao homem a liberdade, sua principal fonte de angústia. Somos condenados a ser livres. Condenados porque não se criou, porque a gente não, o homem não se criou a si próprio, no entanto, livre, que uma vez lançado no mundo, ele é responsável por tudo aquilo que ele fizer, né? Que é a obra o existencialismo é um humanismo. Então, os alienados são aqueles que se recusaram a viver a liberdade porque temem a liberdade e temem o confronto com o vazio da sua própria existência, porque não assumem os riscos e os desafios que a existência propõe. Porém, o homem autêntico realiza o próprio projeto, dando sentido à existência. Então, esse aí foi o resumo de Jean-Paul Sartre.